E aí, pessoal, beleza? Mano, eu nem sei como é que eu vou começar esse vídeo. E eu não quero que ele tenha um tom meio. Meio bad, né? Meio sad. Eu não quero porque meus últimos vídeos vinham tendo um tom mais alegre e tal. Mas esse é um vídeo um pouquinho mais sério. Porque eu vou falar como que é, tipo, trabalhar com 18 anos. Ah, tudo bem, tipo, você tem 18 anos, você trabalha, é normal, você trabalha, você estuda, tem gente que trabalha até antes, mas tipo, pra quem pensa em trabalhar, pra quem tá no terceiro ano, eu trabalhei, né? Eu saí assim que eu terminei a escola, eu me formei. Uma semana depois de eu ter me formado na escola, eu tava trabalhando. Antes do Natal, eu já tava trabalhando, pra vocês terem noção, eu comecei a trabalhar. E eu vou sair da empresa, né, sexta-feira agora. E eu queria falar como é que foi aqui, porque me mudou bastante, tipo, mudou muito minha percepção de algumas coisas, sabe? Me fez evoluir, amadurecer, e é óbvio, ganhar um dinheiro é bom, mas me fez mudar e pensar, tipo, caramba, tô fazendo algo aqui que eu nunca fiz, eu tô com pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas desconhecidas, mas eu tinha que aguentar. É o famoso, sei lá, eu tinha que aguentar a pressão ou entrar em depressão. E eu acho que eu soube aguentar a pressão muito bem, tá ligado? Tinha muitas pessoas lá que não eram tão legais, tipo, tão educadas, vai. E eu tive que aguentar isso. Mas enfim, eu cheguei lá na empresa para fazer um contrato de estágio, né? Eles não queriam me contratar de primeiro, então eles fizeram um estágio, né? Comigo, um teste de 90 dias, e meu contrato se encerra sexta. Eu acabei não ficando, não sei. Eu não sei, os motivos que chegaram pra mim foi que é isso, a empresa tem que estar sempre inovando, né? Mas tá bom, enfim. E quando você for trabalhar, óbvio que vai vir muita pressão na sua cabeça, você vai ficar tipo, caramba, velho, eu vou tá trabalhando, o que que eu vou fazer? Tipo, eu não conheço as pessoas, eu quero dar o meu melhor, e você sabe que é muito jovem. Eu passei por isso. Mas, mano, só vai. Só vai, só se joga. Só se joga. Eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa me disse que eu sou uma pessoa de mente fechada. E de uns dias pra cá eu vim refletindo sobre isso. E eu quero ser mais mente aberta. E acho que esse meu período de trabalho, eu fui mente aberta em muitas ocasiões. Mas também fui mente fechada. Eu poderia ter aprendido coisas. Mas às vezes a gente só se jogar é a melhor opção. Você tá com vontade de fazer alguma coisa? Se joga. Tô fugindo do tema do vídeo, né, mano? Sei lá, esse vídeo é mais um desabafo, é mais eu querendo conversar com vocês sem falar sobre banda, sem falar sobre desenhos, sem falar. Eu só quero conversar e é isso. Às vezes a gente só tem que se jogar. E óbvio, meu sonho de vida não era trabalhar na minha empresa, naquela que eu estava pra sempre. Eu não queria ficar lá pra sempre. O que eu quero é trabalhar pra internet, ter um canal no YouTube, fazer sucesso. Mas às vezes a gente tem que fazer. Se eu não começasse lá, eu não ia amadurecer. O quanto que eu amadureci. Não tô dizendo que eu entrei lá um garoto e saí um homem, mas eu saí um jovem, maduro. Mais do que eu era. Eu aprendi coisas lá. Importantes. Assim, óbvio. Lá também tinham pessoas muito legais, mas é o que eu disse, aquelas pessoas que são mais educadas acaba deixando a gente um pouco mais pra baixo, né? E todo canto tem, sabe? Todo trabalho tem esse tipo de pessoa que vai te botar pra baixo e que vai dizer que você vai tá fazendo tudo errado, sendo que você tá fazendo o seu trabalho certo, quieto, na sua, né?
E aí isso acabou me afetando em vários momentos quando eu estava na empresa. Mas eu não quis desistir, porque eu sabia do que eu era capaz. No fundo eu sabia. Eu não quis desistir, isso aquilo me afetava, mas eu sabia que eu era capaz de fazer. E eu fiz muito pela empresa, eu ajudei bastante, sempre fazendo meu trabalho, cabeça erguida. Só não queria que acabasse dessa forma. Só não esperava, né, que eu fosse ser tirado dessa forma. Isso também não me afetou. Meu contrato ter acabado e eles não renovarem, não me afetou porque assim, eu não trabalhava errado. Tipo, eu fazia tudo certo que eu tinha que fazer. Eu me atrasei alguns dias, mas chegava sempre no horário. Saía mais tarde do que era pra eu estar. Eu tinha que sair de 5 horas. Eu almoçava 1 hora. Todo mundo almoçava mais tempo que eu. Eu almoçava menos que todo mundo. Óbvio, eu saía de 5 horas, né? Mas eu só almoçava 1 hora. E tinha dias que eu almoçava uma hora, porque assim, na minha empresa funcionava assim. Fechava de 6. 6, 6 e meia. E aí tinha 2 horas de almoço. Eu preferi tirar 1 hora pra eu sair de 5. Se eu almoçasse 1 hora, eu ia sair de 5. Ok. Mas também tinha dia que eu almoçava 1 hora e eu tinha que ficar até 5 e meia, 6, sabe? Às vezes não porque alguém mandou, às vezes era eu mesmo que queria, não, eu tenho que ficar. Chegou muita mercadoria, eu tenho que conferir isso aqui. Senão ninguém vai conferir. E óbvio, eu saio de lá e eu tenho muitas lembranças boas, sabe? Momentos bons, que foi legal lá com o pessoal, foi divertido. Mas isso me fez refletir que nem tudo é duradouro, mano. Tudo acaba. Tipo, eu pensei que eu ia ficar lá 2, 3 anos, sério. Eu pensava isso. Falava, caramba, velho. Aí daqui a uns 2 anos eu saio daqui. Eu pensava isso. Ficar uns 2 anos aqui, me estabelecer e focar no canal. Não, já tô aqui em casa, ó. Esses dias tudo aqui até o fim do mês. E mês que vem procurar outro trabalho. Nem tudo dura pra sempre. Mas a única coisa eu acho que tem que durar até o fim na gente é a persistência. Eu persisti pra me manter firme lá. E a gente persiste todo dia. Cara, eu acho que o maior segredo da vida é você ser persistente. E sei lá, eu tô entrando em umas coisas muito loucas na minha cabeça, tipo, sei lá, sobre a morte, essas coisas. Tem gente que, óbvio, não liga pra morrer. Eu também não ligo. Mas no fundo a gente liga, no fundo eu ligo. No fundo a gente luta todo dia pra sobreviver. Se a gente não se importasse com a morte, a gente não tentaria sobreviver nesse dia. A gente só não comeria, a gente só não tomasse água. Eu sei, eu tô indo por um lado mais abstrato da coisa. Enfim. A gente tem que persistir e persistência, óbvio que vem na minha cabeça, é o nosso sonho. E também, esses dias que eu tô aqui em casa, sem ir trabalhar, eu fiquei pensando, caramba, tava me atrapalhando com o canal, querendo ou não. Mas será que eu persisti em fazer muitos vídeos? Eu tive tempos, eu tinha final de semana que eu tava ali naquela cama ali, sem fazer nada. E não gravava o vídeo. Porque às vezes eu pegar o celular e colocar ele aqui, tá ligado? E falar, oi, como é que vocês estão? Tá ligado? Geralmente é mais difícil do que ir para o meu trabalho. Porque o meu trabalho foi difícil no primeiro dia quando eu comecei. E aí todo dia já foi virando rotineiro, né? Aqui, o vídeo é difícil. Pode parecer que não. Ah, você deve estar pensando, não, é difícil é minha vida, eu sou somente pedreiro e tal. Mas é difícil pegar a câmera, ligar e gravar. Porque acho que iniciar algo
É muito difícil, mano. É muito difícil iniciar alguma coisa. Sei lá, você quer tocar um instrumento, é muito difícil você criar coragem pra tocar. Então, é difícil. Tipo, eu tô com vontade de ler um livro que eu ganhei. Mas é difícil eu abrir ele e ler. Se eu ficar muito pensativo, tá ligado? É difícil a gente começar as coisas, mano. E eu parei pra pensar nisso esses dias. Às vezes a gente tem só que se jogar. E depois que a gente começa, depois que a gente dá o primeiro passo, os outros degraus ficam mais curtos. O primeiro degrau é sempre mais longo, sabe? É mais complicado de subir. Tá, tá. Aí você vai subindo. Os outros degraus vão ficando mais fáceis depois que a gente começa. Tipo agora. Eu tava dando, tipo, talvez desculpas pra mim mesmo pra não gravar vídeo. Na verdade eu tava um pouco sem ideias de vídeo. Mas eu fui, botei o celular aqui e gravei. Ó, vou gravar agora também. A gente tem que persistir, né? Porque o nosso sonho... Eu vou contar um segredo pra vocês. Ninguém vai fazer por você. Você já ouviu essa frase? Essa frase é verdade, mano. Ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer, mano. Você tem que ir lá, se jogar e fazer. Por que você vê, tipo, essas pessoas que você curte aí, artistas ou atores, jogadores de futebol que deram certo? Porque eles não tinham a certeza de que eles iriam chegar lá. Se você tem na sua cabeça certeza que você vai chegar lá, você não vai chegar. Você vai se acomodar. E era isso que eu tava. Eu refleti muito. Eu tava com certeza que eu ia dar certo no YouTube ou na internet. Só que depois dos últimos dias refletindo, eu pensei, cara, na verdade eu não vou dar certo. Eu não tenho certeza. Eu tava com certeza, não, eu tenho certeza que eu vou dar certo. Agora eu tô pensando, caramba, eu não tenho certeza se eu vou dar certo. Então, a incerteza faz com que a gente queira fazer muito algo. E é isso. Eu não sei o que foi esse vídeo. Foi mais um desabafo sobre muita coisa que eu tava pensando e refletindo nesses últimos dias, mas eu acho esse tipo de vídeo necessário às vezes. Tanto pra quem tá gravando e às vezes eu posso estar ajudando alguém. Tá pensando igual, sei lá. Enfim, muito obrigado a você que vê esse vídeo e persista. É isso. Eu vou encerrar esse vídeo dessa forma. Muito obrigado.